um prazer estar com vocês novamente para realizar essa correção de exercício. No vídeo passado vocês conseguiram detectar quais eram os casos de uso e agora a gente vai trabalhar um pouquinho os diagramas de sequência, focando a correção do exercício para modelagem do software de gestão da clínica médica. Na minha modelagem já está aqui, eu selecionei somente dois casos de uso, que é o cadastrar clientes e cadastrar cidades e cadastrar pacientes. Eu vou fazer os diagramas de sequências do cadastrar paciente. A gente vai gerar dois diagramas aqui dentro desse contexto. Então, nesse caso, eu vou criar meu diagrama de sequência clicando no botão não do mouse. Seleciono o diagrama de sequência. E o ator iniciador do caso de uso aqui, no meu caso, o paciente, ele vai se relacionar diretamente com o ator secretária e ele vai a secretária vai solicitar dentro do processo de comunicação, na troca de mensagem, solicitar dados do paciente, certo? Posteriormente, lembre-se que lá no enunciado do nosso trabalho, o software, a arquitetura do software tem que contemplar 3 camadas. Então eu vou ter uma camada de interface, uma camada de controle e uma camada de entidade, que vai fazer o relacionamento direto com o banco. Dentro desse contexto, a nossa secretária, o nosso ator secretária, ela vai fazer a leitura dos dados do paciente, os dados que ela tem, ela vai fazer a inserção desses dados junto à interface. Então, dentro desse contexto, eu vou ter que, no modelo, criar a classe, vou denominar cadastrar paciente interface. Vou estereotipar essa classe, ou vesti-la, dar o estereótipo dela dentro do conceito de uma classe fronteira, uma classe para fazer interface com o usuário. É uma boundary, dentro desse contexto. Tá aí minha classe. E essa classe vai ser instanciada para dentro do meu diagrama de sequência, gerando um objeto de interface chamado cadastrar paciente interface. A secretária, dentro desse contexto, ela vai estabelecer uma comunicação com o objeto paciente, na qual ela vai realizar a leitura dos dados do paciente. Eu vou, dentro dessa leitura, eu vou colocar um retorno de valor aqui como booleano, para a validação do método posteriormente lá na codificação. Realizada a leitura dos dados do paciente na interface, eu preciso fazer uma validação desses dados. Por exemplo, verificar se o campo nome não está em branco. Seria uma das possíveis validações que eu poderia fazer. A classe responsável, o objeto responsável por essa validação é uma instância da classe controle. Então, nesse caso aqui no meu modelo,
eu vou criar uma classe chamada de cadastrar paciente control. Vou estereotipar essa classe também como uma classe de controle, lembrando que o estereótipo em si é uma roupa, entendeu? Uma roupagem que você coloca na classe e posteriormente quando instanciada no objeto. Então vou estereotipada aqui, acabei perdendo estereótipo aqui dado a digitação. Vou instanciar o objeto para dentro do meu diagrama de sequência. E vou estabelecer uma comunicação entre classe cadastrar paciente interface com a classe cadastrar paciente control. Essa comunicação vai ser feita por meio, essa comunicação síncrona vai ser feita por meio do método valida dados. Vamos definir um nome aqui para ele, valida dados do paciente. Bem, esse método eu vou passar alguns parâmetros para ele, tá? Não vou passar todos os parâmetros, porque aqui é um exemplo conceitual, tá? É um exemplo mais focado à parte didática da modelagem. Então vou passar o código do paciente, o nome do paciente, esse método é tipado como string, e vou passar como método código da cidade do paciente. Se vocês lembrarem no enunciado, é uma informação que está presente, onde é necessário que eu cadastre, toda vez que eu cadastro o paciente, eu faça um relacionamento de 1 para n aí com a tabela cidades aí. Vocês conseguiram perceber isso tanto no exercício como no vídeo lá dos casos de hoje. Então são esses 3 parâmetros que eu vou passar. Vou deixar aqui. Tá aí. Vou melhorar minha modelagem aqui, né? Deixar ela mais visível para vocês. Tá? E é esse objeto, então, cadastrar paciente control, que vai ser responsável por verificar, por exemplo, se o campo nome do paciente não está digitado em branco. Dentro desse contexto também é esse objeto que vai verificar se existe a cidade cadastrada relacionada ao código informado, né? Então nesse caso aí eu vou ter que pesquisar lá essa informação lá na minha classe, fazer o que instanciar um método lá na minha classe entidade, né, denominada cidades. Então nesse caso aqui eu vou criar uma classe entidade. Essa classe aqui vai fazer a relação direta com o meu banco de dados. Por isso que ela está estereotipada como cidades. Essa classe faz parte da camada mais próxima do banco, dentro desse contexto, né? Aqui está as 3 camadas que eu falei para vocês: cadastrar paciente interface, cadastrar paciente control e cidades, que é uma
Ela é o objeto estereotipado como entidade. Então, eu vou estabelecer uma comunicação entre o que? O cadastrar dentro, cadastrar paciente control, que é o meu método de controle. Vou criar aqui um método consultar cidades, certo? E como parâmetro vou passar o código da cidade, e essa classe ela vai retornar um valor, perdão, esse método vai retornar um valor booleano. Tá aí, retorna um booleano. E se esse método retornar verdadeiro, é que a cidade foi, o código da cidade foi pesquisado e ele encontrou que esse código dentro do banco do depósito de dados cidades, né? E retornou verdadeiro que dentro desse processo aqui, dentro desse método, perdão, cadastrar paciente control. Então, o que acontece? Perceba que eu tenho a classe interface, a classe control e a classe entidade de cidades. Agora, porém, eu preciso que inserir os dados, né? Armazenar os dados, fazer a manutenção dos dados que eu informei e foram validados dentro do banco. E quem vai fazer esse interfaceamento do banco é a classe entidade, entendeu? Chamada paciente. Então, no meu modelo, eu vou lá criar mais uma classe, né? Chamada de pacientes. Vou estereotipar também essa classe como entidade. Percebe que a gente nesse momento tem duas classes dentro da nossa modelagem estereotipadas como cidades, correto? Por quê? Porque esse processo, entendeu, trabalha com a validação das informações em duas tabelas. Então, dentro do banco, e em virtude disso, eu necessito dessas duas classes. Novamente, vou instanciar o meu objeto da classe recém-criada e vou... Opa, tem um erro aqui. E vou dentro de um outro bloco de código, entendeu? Da classe, de um outro método da classe cadastrar paciente control, entendeu? Fazer a chamada do método, né? Inserir ou manter dados do paciente, tá? Poderia aqui inserir todos os parâmetros, né? No nosso caso, código do paciente, nome do paciente, isso é tipado como string, como eu falei para vocês, e o código da cidade, tá? Isso vai retornar, esse método precisa de um retorno de valor aqui para verificar se essa inserção obteve sucesso. Então vou colocar aqui o retorno de valor do método como booleano e eu faço esse retorno aqui, que é
O Esse diagrama de sequência, entendeu? Relata o fluxo normal, entendeu? Da realização do cenário cadastrar paciente. Tá? Eu agradeço a paciência de vocês nessa videoaula e a gente se encontra na próxima. Obrigado.